Verso do dia: a coisa mais difícil de aprender na vida é qual ponte deve ser atravessada e qual deve ser queimada. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este versículo é um dos versículos mais importantes da Bíblia. Ele nos diz que Jesus Cristo, o Verbo, é Deus. O versículo começa com a afirmação de que no princípio era o Verbo. Isso significa que Jesus Cristo sempre existiu. Ele não foi criado, mas é eterno. O versículo continua dizendo que o Verbo estava com Deus. Isso significa que Jesus Cristo sempre esteve em comunhão com Deus. Ele é Deus, e também é igual a Deus. O versículo termina dizendo que o Verbo era Deus. Isso significa que Jesus Cristo sempre esteve em comunhão com Deus. Ele é Deus, e também é igual a Deus. O versículo termina dizendo que o Verbo era Deus. Isso significa que Jesus Cristo é Deus. Ele é a expressão do amor, da sabedoria e da poder de Deus. Este versículo é uma declaração poderosa da identidade de Jesus Cristo. Ele nos diz que Jesus Cristo é Deus e que ele sempre existiu. Imagine o que isso significa. Jesus Cristo não é apenas um homem, mas também é Deus. Ele é o Criador do universo, e ele é o Salvador da humanidade. Este versículo é uma fonte de grande alegria e esperança para todos nós. Ele nos diz que Deus está conosco e que ele nos ama. João 13:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo é outro dos versículos mais importantes da Bíblia. Ele nos diz que Deus ama o mundo e que ele enviou seu Filho para morrer por nossos pecados. O versículo começa com a declaração de que Deus amou o mundo. Isso significa que Deus tem um amor infinito e incondicional pela humanidade. O versículo continua dizendo que Deus deu o seu Filho unigênito. Isso significa que Deus enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nossos pecados. O versículo termina dizendo que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso significa que quem crê em Jesus Cristo tem a garantia de vida eterna. Este versículo é uma declaração poderosa do amor de Deus por nós. Ele nos diz que Deus é tão amoroso que ele estava disposto a dar seu próprio Filho para morrer por nós. Imagine o que isso significa. Deus nos ama tanto que ele estava disposto a sacrificar tudo para nos salvar. Este versículo é uma fonte de grande conforto e esperança para todos nós. Ele nos diz que Deus nos ama, e que ele nos perdoou por nossos pecados. Estes dois versículos de João são uma declaração poderosa da identidade e do amor de Deus. Eles nos dão uma visão clara do que significa ser um cristão. Se você ainda não conhece Jesus Cristo, eu o encorajo a aprender mais sobre ele. Ele é o Salvador do mundo e ele ama você. Oração do dia. Deus, meu Pai Celestial, eu venho a Ti hoje com um coração cheio de gratidão e adoração. Eu Te louvo por Teu amor infinito por mim. Eu sei que Tu me amas tanto que enviaste Teu Filho, Jesus Cristo, para morrer por meus pecados. Jesus Cristo é Deus, e Ele morreu por mim para que eu pudesse ter vida eterna. Eu Te agradeço por esse grande amor. Eu peço que me ajudes a entender mais profundamente o seu amor por mim. Ensina-me a viver uma vida que honre a Ti e a Teu Filho, Jesus Cristo. Dá-me a força para resistir ao pecado e para seguir Teu caminho. Ajude-me a amar os outros como Tu me amas. Eu Te amo, Deus, e confio em Ti. Em nome de Jesus, amém.